você dormir. Peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Tenho uma boa desculpa. Essa pessoa grande é o melhor amigo que eu tenho. Tenho outra desculpa. Essa pessoa grande pode compreender tudo, até mesmo os livros para crianças. Tenho uma terceira desculpa. Essa pessoa grande mora na França, onde tem passado fome e frio. Ela precisa muito ser consolada. Se todas essas desculpas não forem o suficiente, quero então dedicar este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes já foram crianças uma vez, mas poucas delas se lembram disso. Então corrijo minha dedicatória a Léon quando ele era um menino. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma imagem incrível num livro que se chamava Histórias Reais, sobre a Floresta Virgem. Ela representava uma jiboia engolindo um animal selvagem. Eis aqui a cópia do desenho. O livro dizia: as jiboias engolem suas presas inteiras sem mastigá-las. Depois disso, não conseguem mais se mexer e dormem durante os 6 meses de gestação. Então refleti profundamente sobre as aventuras na selva e com um lápis colorido consegui fazer o meu primeiro desenho, meu desenho número 1. Ele ficou assim. Mostrei minha obra-prima para as pessoas grandes e perguntei se meu desenho dava medo. Elas me responderam: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não mostrava um chapéu, ele mostrava uma jiboia digerindo um elefante. Eu desenhei então o lado de dentro da jiboia para que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas precisam de explicação para tudo. Meu desenho número 2 ficou assim. As pessoas grandes me aconselharam que deixasse de lado os desenhos das jiboias, fossem elas vistas por dentro ou por fora, e passasse a me interessar mais por geografia, história, aritmética e gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma magnífica carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo fiasco do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes nunca entendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças ficar explicando as coisas toda hora. Tive, portanto, que escolher um outro ofício e aprendi a pilotar aviões. Voei pelo mundo todo, e a bem da verdade, a geografia de muito me serviu. Eu sabia distinguir, num simples golpe de vista, a China do horizonte. É algo muito útil quando você se perde à noite. Assim, ao longo da vida, eu tive um monte de contatos com um monte de pessoas sérias. Vivi bastante tempo com as pessoas grandes. Pude vê-las bem de perto. Isso não melhorou muito minha opinião acerca delas. Quando encontrava uma que me parecia um pouco mais lúcida, eu fazia com ela o experimento do número 1, que sempre guardei comigo. Queria saber se ela tinha de fato o entendimento das coisas, mas ela sempre me respondia: isso é um chapéu. Depois disso, eu nem chegava a lhe falar de jiboias, de florestas virgens ou de estrelas. Punha-me ao mesmo patamar dela, falava-lhe de baralho, golfe, política e gravatas. E a pessoa grande ficava muito contente por conhecer um homem tão razoável.
Assim vivi só, sem ninguém com quem falar de verdade, até meu avião ter uma pane no deserto do Saara, 6 anos atrás. Algo no motor havia quebrado, e como eu não transportava comigo nem mecânico nem passageiros, comecei a me preparar para tentar sozinho uma difícil reparação. Era uma questão de vida ou morte para mim. A água que tinha mal dava para 8 dias. Na primeira noite adormeci sobre a areia a milhas e milhas de qualquer região povoada. Eu estava muito mais isolado que um náufrago em uma jangada no meio do oceano. Imagine então a minha surpresa quando uma vozinha estranha me acordou ao nascer do dia. Ela dizia: "Por gentileza, me desenhe um carneiro." Hã? Desenhe um carneiro para mim. Eu levantei um sobressalto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem meus olhos e olhei com atenção. Vi um rapazinho fora do comum me examinando com seriedade. Eis aqui o melhor retrato que consegui fazer dele, mais tarde. Mas meu desenho certamente é muito menos gracioso que o modelo. Não é minha culpa. Eu fora desencorajado pelas pessoas grandes a seguir a carreira de pintor aos 6 anos e não aprender a desenhar nada, com exceção das jiboias vistas por fora e por dentro. Olhei, portanto, para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me encontrava a milhas e milhas de qualquer região povoada. Porém, meu caro rapazinho não me parecia perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Ele não tinha em nada a aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a milhas e milhas de qualquer região povoada. Quando finalmente consegui falar, eu lhe disse: "Mas o que você está fazendo aqui?" Ele repetiu bem lentamente, como se dissesse algo muito sério: "Por gentileza, me desenhe um carneiro." Quando o mistério impressiona demais, você acaba não ousando desobedecer. Por mais absurdo que aquilo parecesse para mim, a milhas e milhas de qualquer região povoada, e correndo risco de morte, tirei uma folha de papel e uma caneta tinteiro do meu bolso. Mas lembrei então que havia concentrado meus estudos em geografia, história, aritmética e gramática, e disse ao rapazinho, com um certo mau humor, que não sabia desenhar. Ele respondeu: "Não tem nada demais. Desenhe um carneiro para mim." Como jamais havia desenhado um carneiro, eu refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia visto por fora, e fiquei perplexo ao ouvir o rapazinho me responder: Não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é muito perigosa, um elefante é muito espaçoso. Onde eu vivo, tudo é pequeno, preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro para mim." Então eu desenhei. Ele olhou bem e então: "Não, esse aí está muito doente. Faça outro." Meu amigo sorriu gentilmente e disse com brandura: "Veja bem, isso não é um carneiro, está mais para um bode. Os chifres ficaram grandes demais." Daí eu refiz mais uma vez o meu desenho. Porém, ele foi recusado como os anteriores. "Esse é velho demais. Eu quero um carneiro que viva por muito tempo." Então, por falta de paciência, e como tinha pressa de começar a desmontar o motor do avião, acabei por rabiscar este desenho. E disse: "Aqui está uma caixa. O carneiro que você quer está dentro dela." Fiquei surpreso ao ver o rosto do meu pequeno juiz se iluminar. Era isso mesmo que eu queria. Você acha que esse carneiro precisa de muito capim? Por quê? Porque onde eu vivo tudo é pequeno. Tenho certeza que terá o suficiente. Dei a você um carneiro bem pequenininho. Ele inclina a cabeça para o desenho.
não é tão pequeno assim. Veja, ele dormiu, e foi assim que conheci o Pequeno Príncipe. Foi-me necessário muito tempo para compreender de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que me abarrotava de perguntas, parecia nunca dar atenção às minhas. Foram palavras proferidas ao acaso que pouco a pouco revelaram-me tudo. Assim, quando ele viu meu avião pela primeira vez, não vou desenhar meu avião, é um desenho complicado demais para mim. E ele me perguntou: o que é essa coisa? Isso não é uma coisa, ele voa. É um avião, é o meu avião. E me senti orgulhoso de contar para ele que eu sabia voar. Ele então exclamou: como assim? Você caiu do céu? Sim, disse eu sem pretensões. Ah, que engraçado! O Pequeno Príncipe deu uma bela risada que me deixou bem irritado. Prefiro que as pessoas levem a sério minhas desgraças. Em seguida continuou: então você também vem do céu. De que planeta você é? Eu de imediato vislumbrei um feixe de luz em meio a todo o mistério do seu aparecimento e perguntei bruscamente: quer dizer que você vem de outro planeta? Mas ele não me respondeu, balançava a cabeça levemente enquanto olhava para o avião. Se bem que você não poderia ter vindo de muito longe em cima disso. Ele me perguntou num devaneio que durou muito tempo. Em seguida, tirou meu carneiro do bolso e emergiu na contemplação do seu tesouro. Vocês podem muito bem imaginar como eu ficara intrigado com aquele pedaço de revelação sobre os outros planetas. Então me esforcei para descobrir mais a respeito. De onde você vem, rapazinho? Onde vive? Para onde você quer levar o carneiro? Ele me respondeu após um silêncio de meditação. O bom de você ter me dado essa caixa é que a noite vai servir de abrigo para ele. Sem dúvida. E se você for um bom menino, também lhe darei uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. A proposta aparentemente chocou o Pequeno Príncipe. Amarrar? Que ideia estranha! Mas se você não o amarrar, ele vai sair sem rumo e se perder. Meu amigo desatou a rir novamente. Para onde você pensa que ele vai? Para qualquer lugar, não sei. Ele pode ir seguindo sempre em linha reta. O Pequeno Príncipe observou com seriedade. Não faz diferença. É tão pequeno onde eu vivo. E talvez com um pouco de melancolia continuou. Não se pode ir muito longe quando se segue sempre em linha reta. Eu aprendera, assim, uma segunda coisa muito importante. O planeta de onde ele viera era um pouco maior que uma casa. Isso não me espantava. Eu sabia que, salvo os grandes planetas como Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, para os quais foram dados nomes, existem centenas de outros que às vezes podem ser tão pequenos que é difícil avistá-los no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, ele lhe atribui um número como nome. Ele pode, por exemplo, chamá-lo de asteroide 325. Tenho boas razões para acreditar que o planeta de onde vinha o Pequeno Príncipe é o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez por telescópio em 1909 por um astrônomo de origem turca. Ele fizera então uma grande demonstração da sua descoberta em um congresso internacional de astronomia. Entretanto, ninguém acreditara nele por causa das roupas que estavam usando. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B12, o ditador turco impôs ao seu povo, com pena de morte, aos transgressores que se vestissem como os europeus. O astrônomo refez a demonstração em 1920, num traje muito elegante, e dessa vez todos se convenceram da sua descoberta.
Se conto esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes passo até mesmo o número dele, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes gostam de números. Quando você fala para elas de um novo amigo, elas nunca lhe perguntam o essencial, nunca dizem qual é o som da voz dele, quais são suas brincadeiras favoritas. Ele coleciona borboletas? Eles perguntam qual é a idade dele, quantos irmãos ele tem, quantos quilos pesa, quanto ganha o pai dele. Só com isso elas acreditam então conhecê-lo. Se você disser para as pessoas grandes, eu vi uma bela casa de tijolos rosados com gerânios nas beiradas das janelas e pombos no telhado, elas não conseguirão imaginar essa casa. Você tem que dizer, vi uma casa de 100.000 francos. Daí elas exclamam, mas que casa linda! Assim, se você disser, a prova de que o pequeno príncipe existiu é que ele era gracioso, que ri e queria um carneiro. Querer um carneiro é a prova de que alguém existe. Elas vão dar de ombros e o chamarão de criança. Mas se lhe disser, o planeta do qual ele veio é o asteroide B612, então elas se convencerão e deixarão de incomodá-lo com suas perguntas. Elas são assim. Não se deve querer mal a elas. As crianças precisam ser muito compreensivas como as pessoas grandes. Mas nós que compreendemos a vida podemos zombar à vontade desses números. Eu gostaria muito de ter começado essa história como nos contos de fada. Preferiria ter dito: era uma vez um pequeno príncipe que morava em um planeta um pouco maior do que ele e que sentia a necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem as coisas da vida, isso teria soado muito mais verdadeiro. Bom, essa é a primeira parte. Espero que tenha uma excelente noite de sono e até a segunda parte desse livro.